E aí, galera do Me Salva, tudo bom com vocês? Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre um assunto que é relativamente simples dentro do assunto do nosso módulo, que é métodos numéricos para PVI, mas que é um assunto muito importante para que ao longo, né, porque o decorrer desse nosso curso a gente fale a mesma língua, tá certo? Isso aqui é um conceito fundamental que a gente já viu em outras ocasiões, mas que nesse contexto aqui ele vai ter um significado um pouquinho diferente, que é o conceito aí do passo iterativo. Então, olha só, para a gente começar a falar sobre ele, vamos, né, relembrar, né, mais ou menos por que a gente está aqui, né, o que a gente está estudando, né? Bom, a gente quer resolver problemas de valor inicial, PVI. Como assim? Então, por exemplo, digamos que um problema vai lá, né, e me dá uma equação diferencial e me dá uma condição inicial. Por exemplo, digamos que ele vai lá e me dá que uma função, uma grandeza y no instante t igual a 1, por exemplo, vale 1. Né? Então ele me dá isso aqui e ele me pede para eu calcular quanto é que vale essa grandeza y em t igual a 2, tá certo? Isso aqui é o que o problema me deu a equação diferencial e a condição inicial, e quer que eu calcule o valor de y em um outro instante de tempo. Por exemplo, a gente começa aqui em t igual a t0 e a gente quer encontrar o valor de y em t igual a tn. Nesse caso aqui, o nosso t0 é 1 e o nosso tn é 2, tá certo? Bom, os métodos numéricos que a gente vai estudar, eles funcionam da seguinte forma, no geral, né? Então, eles fazem um certo cálculo aqui no valor de t inicial, na condição inicial, né? E eles vão fazendo vários cálculos nesse intervalo aqui, tá certo? Em vários pontos, até que se chegue no nosso tn, tá certo? Então, o que tem de especial nesses pontos aqui? Esses pontos nos quais o nosso método atua, eles são igualmente espaçados. Tá certo? Então, olha só, digamos, por exemplo, se a gente começa aqui em t igual a 1 e quer chegar até t igual a 2, a gente pode, por exemplo, arbitrar que a gente quer fazer essa operação com um intervalo de 0, 1. Por exemplo, então, se eu faço ela em t igual a 1, bom, o meu próximo cálculo vai ser em t igual a 1,1, o próximo cálculo vai ser em 1,2, o próximo em 1,3, bababá, até chegar em t igual a 2, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente teria aqui o nosso passo iterativo, que a gente geralmente usa a letra H para ele. Então, o nosso passo iterativo seria de 0,1, tá certo? Bom, então o que acontece com o passo iterativo? À medida que a gente faz os intervalos ficarem cada vez menores, ou seja, um ponto ficar cada vez mais próximo do outro com o qual vai se fazer essas operações aqui do nosso método, a gente aumenta a precisão da nossa resposta, porque é como se a gente estivesse percorrendo quase que uma linha contínua, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, uma operação aqui, a outra aqui e a outra já direto no nosso valor final de t, a gente vai obter uma precisão. E se a gente fizer uma aqui, outra aqui, aqui, aqui e por aí vai, a gente consegue pegar a variação, né, desse valor de y com muito mais detalhe. Então, a precisão do nosso cálculo ela realmente melhora, né, ela realmente depende do nosso passo iterativo, tá certo? Mas isso tem um porém. O que acontece? Para o passo iterativo aqui a gente tem uma equação que vai nos dizer, né, quantas operações que o nosso método vai realizar. Né? Percebe que quando a gente botou no primeiro caso aqui, que era um ponto aqui, um ponto no meio e outro ponto aqui, a gente tinha 3 operações só. Né? Ele fazia um cálculo nesse ponto, um cálculo nesse ponto e um cálculo nesse ponto. Bom, quando a gente botou mais pontos aqui, o computador passaria a fazer um cálculo aqui, outro aqui, outro aqui. Né? Então, o que acontece? Para a gente saber quantas operações o computador faz, existe uma equação para o h, que é essa aqui, que o h, então, ele vai ser igual a tn menos t0 sobre n. O que significa cada um desses termos aqui? Bom, h é o passo iterativo, isso aqui geralmente a gente estipula, a gente arbitra, né? Por exemplo, eu quero definir como 0,1 ou como 0,01, enfim, né? Isso fica a nosso critério. Agora aqui, tn é o valor, né, no qual o problema quer saber, a nossa função y. T0 é o valor fornecido pela condição inicial, e daí tn, então, é o que a gente vai poder calcular, tá certo? Num problema que nem esse aqui, vamos pegar os dados que a gente usou. A gente arbitrou o nosso h como sendo 0,1. Além disso, o nosso tn
é 2 e o nosso T0 é 1. Então, bom, usando essa equação aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, 0,1 é igual a Tn, que é 2, menos T0, que é 1, dividido por N. Bom, aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem N, então, bom, então o nosso N aqui, ele é de 10, tá certo? Se a gente fizesse o H, por exemplo, igual a 0,01, ao invés de 0,1, o nosso N passaria a ser 100, né? Concorda comigo? Então, o que acontece? Na medida que a gente diminui o H, ok, a precisão aumenta, mas, né, tem um porém, que a gente aumenta o custo computacional. O custo computacional do nosso cálculo, tá certo? Que é, né, o quanto o computador se esforça, né, para realizar esse cálculo aqui. Operações com um intervalo muito pequeno, né, vão envolver que o computador faça aí da ordem de 100, da ordem de 1000 ou 10.000 operações, tá certo? Isso vai fazer com que a gente obtenha a nossa resposta de uma forma mais rápida ou mais lenta, dependendo da capacidade de processamento do computador, tá certo? Enfim, o que fica de importante para essa aula? Isso aqui, ó, saber que os valores são igualmente espaçados, saber que isso influencia na precisão da nossa resposta e no custo computacional também, tá certo? Essa aqui é a ideia principal, tá legal? E ainda saber, né, como lidar com essa equação aqui, saber que a gente pode estipular esse valor de H e que isso influencia diretamente no número de operações, tá beleza? Pessoal, a gente encerra essa aula por aqui. Vejo vocês nas próximas. Um mega abraço e valeu!